Uma pesquisa revela que o governo gasta em média R$ 72 mil a cada acidente registrado nas rodovias federais. Nos últimos 10 anos, os acidentes nas rodovias federais no país cresceram 50,3%. A quantidade de mortos nesse período também subiu, 34,5%, e o de feridos, 50%. Os dados são do DataSUS. Se cresce o número de acidentes com mortos e feridos, o reflexo é imediato para os cofres públicos. A pesquisa DataSUS revela ainda que o governo federal gasta, em média, R$ 72 mil a cada acidente registrado nas rodovias federais. E começa pelos atendimentos de urgência e emergência. Desse total de valor de R$ 72 mil por acidente, 20% são referentes aos atendimentos de saúde. Então, atendimento hospitalar, pré-hospitalar, reabilitação. 30% são os danos ao veículo e à infraestrutura. E 43% são aquilo que a pessoa vai deixar de produzir devido ao acidente que ele sofreu. Em um acidente sem vítimas, a União precisa desembolsar R$ 23 mil. Com vítimas, esse valor chega a R$ 90 mil. Se na ocorrência existem pessoas mortas, o governo federal gasta mais de R$ 600 mil. É um gasto que a Previdência vai ter para sustentar ele e a família dele. Caso ele não tenha Previdência Social, é aquilo que a família dele vai deixar de receber mensalmente para poder manter o seu padrão de vida. Se for um acidente fatal, na verdade, ele vai parar de trabalhar. Ele iria produzir até os 60 anos, deixou de produzir porque infelizmente faleceu antes disso. Ricardo sofreu acidente de moto no feriado de 7 de setembro. Machucou a perna esquerda. Ele está afastado das atividades há 16 dias. E esse prazo será ainda maior, já que fará fisioterapia depois da retirada do gesso. Não é legal para mim, não é legal para a empresa. Eu preferia estar trabalhando. Ninguém quer estar machucado. E a empresa precisa da gente, assim como a gente precisa dela, né? Para os especialistas, essa realidade só vai mudar a partir do comportamento dos motoristas. De nada adianta rodovias em perfeitas condições ou radares para impedir o excesso de velocidade, por exemplo. Mais de 90% dos acidentes se devem a um mau comportamento de alguém no trânsito. A principal solução para isso é mudar o comportamento das pessoas que estão no trânsito. E essa mudança deve acontecer através da educação e da fiscalização simultaneamente. Porque a gente consegue educar aqueles que ainda não estão no trânsito e fiscalizando a gente consegue controlar o comportamento daquela minoria que insiste em agir incorretamente no trânsito, colocando a nossa vida em risco. Um relatório do governo de Minas revela que o senador Aécio Neves, do PSDB, usou aviões oficiais do estado para fazer 124 viagens para o Rio de Janeiro. Os deslocamentos foram feitos entre 2003 e 2010, período em que era governador do estado. O levantamento ainda aponta que metade das viagens aconteceu entre quinta-feira e domingo. Segundo o secretário da Casa Civil, Marco Antônio de Rezende Teixeira, não foram apresentadas justificativas oficiais para o deslocamento. Em nota, a assessoria do senador Aécio Neves afirma que o uso dos aviões ocorreu em conformidade com a lei e é o mesmo modelo adotado por outros estados e pela presidência. Para comentar o assunto, eu recebo o nosso editor de política, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Monique. Então, o que a gente pode falar dessas viagens aí, desse levantamento, vamos dizer assim? Olha, Monique, do ponto de vista legal, isso é discutível, porque assim como não pode também o carro oficial, o avião oficial também não deveria poder estar a serviço da autoridade em final de semana e coisa desse tipo. Agora, o que me parece é que essa matéria, publicada pela Folha de São Paulo, é inspirada pela disputa que existe hoje dentro do PSDB de São Paulo, particularmente com relação ao nome que o partido terá para disputar a eleição presidencial em 2018. Aécio Neves, Geraldo Alckmin e, quem sabe, o próprio senador José Serra. Então, me parece ser mais uma matéria, uma reportagem que tem como objetivo desabonar o senador Aécio Neves nessa disputa que se trava dentro do PSDB de São Paulo, particularmente. A presidente, Lindenberg, vai fazer uma reforma ministerial, né? E alguns nomes aí mineiros estão cotados. Quais são? É verdade. Vai haver uma reforma ministerial. A Câmara dos Deputados ofereceu 5 nomes de deputados para que a presidente possa escolher 3 deles para o ministério. Desses, 2 deles, para o ministério. Desses 5 nomes, 3 são mineiros. O deputado Nilton Cardoso Júnior, o deputado Mauro Lopes e o deputado Sarava Felipe. O deputado Nilton Cardoso Júnior é de primeiro mandato,
filho do ex-governador Nilton Cardoso, muito ligado ao vice-presidente Michel Temer. O Mauro Lopes já foi secretário de Segurança Pública aqui em Minas, no governo da Marfanco, e já foi presidente e diretor da Polícia Rodoviária Federal. E Saraiva Felipe já foi ministro da Saúde do governo Lula. Agora, voltando aqui para Belo Horizonte, a Prefeitura encaminhou à Câmara, o novo plano diretor. Quais são os próximos passos? Olha, a Câmara vai examinar, vai discutir do vereador. Agora, seria importante que o vereador Wellington Magalhães convocasse audiências públicas para discutir esse plano diretor com os diversos segmentos da cidade, para que no final Belo Horizonte tivesse um plano diretor à altura dos desafios que a cidade tem para agora e para os anos que vêm por aí. Porque são muitos, O trânsito é um deles, É muita coisa, Monique, é muita coisa. Tem educação, tem saúde, Lindenberg? Tem tudo. A gente vai continuar acompanhando. Então, muito obrigada pela participação. Boa noite, Monique. Boa noite para você também. Pela primeira vez, Mano Menezes terá quase uma semana toda para preparar o Cruzeiro para enfrentar o Coritiba, fator que pode ser o diferencial na busca pelos 3 pontos. Iniciada a semana no Cruzeiro, bom para os jogadores, bom para o treinador. É uma semana boa, uma semana que dá para você corrigir algumas coisas, fortalecer coisas boas que estavam fazendo. Tem esses 2 dias de descanso, o pessoal que jogou, e depois o Mano também poder executar o seu trabalho, com uma semana mais tranquila para poder trabalhar, e principalmente vindo de uma vitória, Desde que assumiu o Cruzeiro no início de setembro, esta é a primeira vez que Mano Menezes tem uma semana inteira para trabalhar a equipe. O jogo contra o Coritiba é uma verdadeira decisão. Quem vencer pode empurrar o outro para a zona de rebaixamento. Desde o jogo ali da Ponte, onde que a gente tinha que realmente tomar uma atitude ali para a gente conseguir começar a escapar da zona, a gente tem encaixado essa palavra, decisão. Ainda é cedo para falar do time que vai a campo, mas é certeza que ele vai mudado. O Williams, expulso na última rodada, não joga. Ceará e Henrique voltam de suspensão. Quando os jogadores estão à disposição, eu acho que, não creio que é uma dor de cabeça, eu acho que é um momento bom para o treinador, porque ele possa contar com vários outros atletas e atletas de qualidade. E para furar uma das melhores defesas do retorno, um atacante que fez 6 gols nos últimos 5 jogos. Média superior a de nomes como Messi e Cristiano Ronaldo. Acho que é muito comparação e é legal, mas a gente tem que ser bem realista aí, bem pé no chão, e eu tenho que continuar trabalhando aqui. Os números estão muito bacana, fico feliz e que eu posso dar sequência nesses números. Se os gols acontecerem, também vou ficar muito grato e mais feliz ainda pelas vitórias, que é o que vai estar tirando o Cruzeiro dessa situação. E o Atlético começou hoje a preparação para o jogo do fim de semana contra o Joinville. André Salles. Boa noite, Monique. Boa noite a todos. Depois de 2 dias de folga, os jogadores do Atlético voltaram aos trabalhos aqui na Cidade do Galo, no início da preparação para a partida contra o Joinville no próximo domingo, no sul do país. E o técnico Levir Coupe já esboçou pelo menos o meio-campo e o ataque da equipe. A formação é praticamente a mesma da goleada sobre o Flamengo por 4-1 na última rodada, mas com a entrada de Giovani Augusto, que volta de suspensão na vaga de Thiago Ribeiro. Portanto, Giovani Augusto voltou no posicionamento dele na armação central de jogadas e Dátulo, ao que parece, atuaria junto com ele, mas do lado esquerdo do campo. Uma outra coisa que acabou movimentando o dia aqui na Cidade do Galo foi o lançamento da escolinha do goleiro Vitor, a escola Muralha Vitor, que vai funcionar no Clube Labareda e que vai receber aí todos os interessados, claro, em participar dessa escolinha, mas que vai ter alguns preços, alguns pacotes especiais, tanto para os sócios do clube e também para os sócios Galo na Veia. Eu volto com você, Monique. A seguir, a prisão do suspeito de assassinar e roubar a cunhada. E ainda, saiba como fica o tempo com a chegada da primavera. É logo depois do intervalo, agora são 7h09. Jornal Band Minas. Oferecimento.